Olá, tudo bem? Como estão vocês? Mais uma vez um prazer compartilhar o Em Minas com todos e recebendo hoje uma das maiores personalidades da história de Minas Gerais e do Brasil, Ângelo Osvaldo. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Carline? Prazer estar aqui. Prazer em revê-lo. Ângelo, que é prefeito de Ouro Preto já pela quinta vez, né, Ângelo? Quinta vez. Pela quinta vez. Ângelo é presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e tem uma vida dedicada à cultura e à preservação e à defesa do patrimônio histórico do Brasil, né? Isso mesmo. O que muito nos honra. E me diz a primeira coisa, Ângelo, você é prefeito pela quinta vez de uma das joias do nosso Brasil, né? Uma cidade tombada, reconhecida mundialmente, que é uma cidade que nos emociona a cada visita. Qual o desafio de administrar, não uma cidade, mas administrar um patrimônio da humanidade, Ângelo? Eu sempre fui muito ligado a Ouro Preto. Tenho um grande amor por Ouro Preto e terminei por me dedicar plenamente à cidade de Ouro Preto. Mesmo trabalhando em outras frentes, eu nunca deixei de ter uma ligação muito estreita com essa cidade que emociona muito. Você pode perceber, Carline, que o brasileiro guarda sempre no coração o Rio de Janeiro como aquela cidade maravilhosa, cidade encantada. Apesar de toda a violência que o Rio tem hoje, ninguém deixa de sentir alguma coisa diferenciada com relação ao Rio. Da mesma forma, Ouro Preto. Quando se fala em história, em sentimento de brasilidade ou de mineiridade, todos nós nos reportamos a Ouro Preto, naturalmente, porque ali tem duas figuras emblemáticas, que estão vinculadas à cidade e estão evidenciadas. É só você andar por Ouro Preto que você vai encontrá-las. Um é o Aleijadinho, que tem até o título de patrono da arte do Brasil. O Antônio Francisco Lisboa, que nos deixou monumentos como a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. E outro é o Tiradentes. A estátua dele está lá, foi erigida na praça em 1894, logo no início da República. O Tiradentes foi o Cristo republicano, ele é que abençoou a proclamação da República como um herói, um mártir nacional. Ele aparece com a barba, que foi a barba de Cristo. O condenado à morte naquele tempo tinha que ter a cabeça raspada e a barba raspada para a corda não ter um pretexto. E há muitas discussões de qual era a verdadeira face, né, do Tiradentes. Exatamente. Naquele momento, e antes ele não teria usado barba porque ele era militar, era alferes da cavalaria. Mas, e foram encontradas, entre os bens dele, foram encontradas duas navalhas, quando ele deixa a prisão na Ilha das Cobras, no Rio, e vai para a cadeia velha, esperar o momento de ir para o Lago da Lampadosa, ser enforcado. Então, essa figura está lá em Ouro Preto, por toda parte. Também, aqui a Casa de Gonzaga, ali a Casa de Cláudio Manuel, aqui a Ponte de Marília. Você anda por Ouro Preto e vai encontrando Aleijadinho e Tiradentes, e as pessoas se emocionam muito. Ouro Preto tem recebido milhares de visitantes. Nós estamos num momento do mundo inteiro, porque desde os anos 50, o Germain Bazin, que foi inclusive conservador do Museu do Louvre, ele veio ao Brasil, ele fica muito impactado pelo barroco brasileiro, que ele descobre no Rio de Janeiro, visitando o convento do Santo Antônio, no Largo da Carioca, que tem uma igreja magnífica do Xavier de Brito. Ele vem a Minas Gerais e escreve uma obra importantíssima sobre o Aleijadinho. Projeta o Aleijadinho no cenário internacional, o que depois vai chamar a atenção da Unesco. Quando a Unesco vai dar o título de Patrimônio Mundial a Ouro Preto, o primeiro bem brasileiro a entrar na lista da Unesco, em 1980, a Unesco pensou no Aleijadinho, nos riscos que Ouro Preto tinha, como um belíssimo patrimônio ameaçado por problemas de deslizamento, de chuvas fortes, já lá naquela época, porque em 79 houve um desastre muito grande por conta de chuvas torrenciais em Ouro Preto. Durante quase 4 meses, a cidade sofreu bastante. E aí, eu te interromper, porque isso é um bate-papo, né, Ângelo? E o fato de ter se tornado patrimônio mundial
contribuiu para a preservação, porque, na minha opinião, é um dos sítios históricos mais preservados do mundo, né? O conjunto, a cidade. Ouro Preto cresceu mal muitas vezes. Desordenada, fora desordenadamente, do centro histórico. Mas o corpo histórico da cidade, ele permanece ali. Quer dizer, nós temos um centro histórico extenso, ele está dentro de uma garganta formada por duas grandes montanhas, a Serra de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi. Ali, aquela cidade que vem dos 12 arraiais mineradores, garimpeiros primitivos que em 1711 foram reunidos pelo governador de São Paulo e Minas, Antônio de Albuquerque, criando Vila Rica. Esses arraiais, que são os bairros de Ouro Preto, eles permanecem sempre guardando a feição histórica. E o tombamento contribuiu para a preservação? Contribuiu para a valorização de Ouro Preto, para a consciência de que é uma cidade importantíssima e desperta o sentido de responsabilidade, não só nas autoridades, mas no morador, na moradora, nos cidadãos em geral, no próprio turista que tem uma atitude respeitosa diante dessa cidade. A cidade é impactante. Nós recebemos turistas do mundo inteiro e todos reconhecem esses valores de Ouro Preto. Lúcio Costa, o grande arquiteto que deu consultoria ao IFAM, ele foi o urbanista de Brasília, ele dizia: Ouro Preto resiste a tudo, porque as coisas se modificam, há problemas, mas a cidade não perde o seu caráter. É esse caráter da cidade setecentista, da cidade mais importante do século XVIII, da capital do ouro, das Minas Gerais, do ouro e dos diamantes, é essa cidade que está lá que a gente sente. E a cidade ainda tem o fato de ser o espaço em que trabalhava o Aleijadinho e a cena também em que aconteceram os encontros mais importantes, toda a trama da conjuração mineira, que é chamada de Inconfidência Mineira. Você preside a Associação das Cidades Históricas de Minas. São quantas e há outras do quilate? Eu não me lembro aqui, você me perdoe, do quilate de Ouro Preto, porque Ouro Preto se destaca muito. Nós temos 50 cidades filiadas à Associação das Cidades Históricas. E, na verdade, Carlinhos, toda cidade é histórica, porque toda pessoa tem uma sua história, toda cidade tem uma trajetória, como ela evoluiu no tempo. Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril, 60. Até em homenagem ao Tiradentes, a escolha de JK, pensando sempre em Minas e no Tiradentes, que é um herói nacional, no dia 21 de abril de 1960, então a cidade é recente. É uma cidade histórica. É uma cidade histórica porque o IFAM logo tombou o plano piloto de Brasília. E graças a isso, aqueles gabaritos que foram fixados por Lúcio Costa são mantidos. Senão já tinham construído arranha-céu por toda parte, torres enormes e Brasília teria sido descaracterizada. E o espaço do plano piloto está preservado até hoje. As satélites é que cresceram e muitas vezes desorganizadamente. As satélites cresceram, mas o plano piloto está preservado. Então, a questão de ser uma cidade histórica, às vezes não é só por antiguidade, é também por merecimento. Cataguases está na associação, porque Cataguases eu falo que é Ouro Preto do século XX. Pelos modernistas que foram lá, os grandes arquitetos brasileiros, Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto, Bolonha, Toledo, Portinari, que projetou uma praça de azulejos, todos os grandes artistas e arquitetos estiveram em Cataguases num período importante na década de 40, 50. Os grandes industriais de Cataguases financiaram essas construções. E nós temos cidades como Diamantina, que também é patrimônio mundial. Diamantina foi declarada Monumento Mundial, Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1999. E nós temos aqui belezas em Sabará. Nós temos Mariana do seu lado. Mariana, Sabará, Congonhas. Mas aí, todas essas cidades, Caeté, a igreja de Caeté é magnífica, o centro histórico de Caeté. O Cerro, que foi a primeira cidade tombada pelo IFAM em 1938, foi a cidade do Cerro, a antiga Vila do Príncipe do Cerro do Frio, que é Vila uma do joia. Príncipe do Cerro do... Conceição do Mato Dentro faz parte, a matriz de Conceição foi toda restaurada, é uma igreja magnífica. Então nós vamos encontrar por toda parte em Minas Gerais, no espaço do ouro e dos diamantes, essas cidades.
Minas Novas, uma cidade interessantíssima que precisa ser mais valorizada, também no norte de Minas era o caminho da ligação da Bahia com as minas de ouro. Ô, gente, falar em ouro, o homem é ouro puro, né? Porque história, você faz uma pergunta para o Ângelo, ele fala 10 dias, porque ele conhece tudo. Uma das maiores cabeças intelectuais desse Brasil. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente fala mais dessa sua dedicação, Ângelo. O Em Minas volta já. Estamos de volta com Em Minas, hoje recebendo o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, também presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Terminamos o primeiro bloco, você destacando várias riquezas culturais e patrimoniais de Minas Gerais. Ângelo, para a cidade histórica, o turismo histórico é desenvolvimento, é dinheiro? O turismo é uma grande atividade econômica que tem uma capilaridade enorme. Ele injeta recursos na comunidade. Do ponto de vista da tributação, ele estimula muito a informalidade. Então, pode ser que a prefeitura não arrecade muito com o turismo, mas ela vê a multiplicação dos postos de trabalho, ela vê uma injeção de recursos na vida econômica do município, e isso é muito positivo. Acaba havendo um retorno de uma forma ou de outra. E o turismo hoje, por exemplo, em Ouro Preto, ele é uma grande fonte de emprego. As pessoas perceberam isso no tempo da pandemia, quando nós tivemos quase 6 mil pessoas sem poder exercer sua atividade, entre guias de turismo, motoristas de táxi, garçons, todo tipo de atividade, os artesãos da pedra sabão. Tudo parou. Você não tinha. Os joalheiros, quem trabalha com topázio imperial, que é uma pedra genuína de Ouro Preto. A florista que levava para os restaurantes flor, para os casamentos, nas igrejas, tem muito casamento em Ouro Preto. É uma série que a gente pode arrolar e que move a economia, que injeta recursos não só na cidade, mas nos nossos 12 distritos. O município de Ouro Preto é extenso e os distritos também, como Lavras Novas, que é hoje... Lavras Novas recebe mais de 1.000 pessoas por semana, por fim de semana, e com uma rede hoteleira maravilhosa, de grande charme. E outros distritos também, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu, que recentemente agora reabriu uma igreja tricentenária que foi finalmente restaurada com recursos do Ministério Público Estadual. E Ângelo, você, a juventude não o conheceu, né? Como ministro da Cultura, que foi na década de 80, você esteve no Ministério da Cultura, você presidiu o IFAM, né, o Instituto do Patrimônio Histórico do Brasil, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, né? Como você avalia hoje o Brasil, da década de 80 para cá, essa sua caminhada? Evoluímos? Preservamos? Estamos conservando o nosso patrimônio? Estamos sabendo conviver com ele, com sustentabilidade? Eu percebo, Carlinhos, que hoje há uma consciência maior. E há também um cuidado, um zelo mais apurado. Inclusive, o Ministério Público passou a atuar nesse campo também, fortemente. Mas, ao mesmo tempo, há poucos investimentos oficiais. Nós somos carentes de alguns programas. O governo federal tem o PAC das Cidades Históricas, que voltou, mas também muito lentamente. E do Estado, só o Ministério Público, no plano estadual, de maneira que há necessidade de maiores investimentos, porque isso traz renda para o Estado também, traz recursos. Natural. O turismo, ele injeta recursos em todo o circuito econômico do Estado. E, de uma maneira ou de outra, ele vai contribuir para manter a economia em vibração, porque tem esses postos de trabalho. Eu considero assim, Ouro Preto ainda depende da mineração. Mas nós temos trabalhado muito na diversificação da economia. O turismo é um dos eixos fundamentais. Nós temos também os serviços, outro tipo de indústria, como
uma diversificação empresarial significativa, mas para Minas Gerais e para as cidades históricas, o turismo é que é o eixo capaz de impulsionar o desenvolvimento, sobretudo aquelas cidades que não são mineradoras. E para ser prefeito de um patrimônio como Ouro Preto, tem que ser uma pessoa imortal? Porque o Ângelo, para quem não sabe, é imortal. Ângelo é acadêmico da Academia Mineira de Letras e recentemente fez a saudação numa solenidade emocionante que foi a posse do Márcio Borges, nosso querido Márcio do Clube da Esquina, 80 anos, assumiu a cadeira na academia. Você fez a saudação, vários amigos ligaram e falaram, Carline, foi emocionante. E esse lado do acadêmico, do Ângelo acadêmico? Foi a posse do Márcio Borges foi realmente muito emocionante, porque foi a chegada à academia do Clube da Esquina. O Jacinto Lins Brandão, que é um grande intelectual, o nosso presidente da academia, ele disse o seguinte, que uma academia é um club, no sentido inglês da palavra. E, sendo uma academia de letras, é um lugar adequado para um letrista. Então, era maravilhoso que a academia recebesse o Clube da Esquina e o letrista Márcio Borges. Eu acho que quem resumiu melhor essa história toda foi o nosso presidente Jacinto Lins Brandão, e foi uma alegria receber o Márcio, realmente foi toda essa geração. É curioso, a música do Rio de Janeiro é diurna, é sol, é sal, é sul. A garota que vai pelo ensolarada Ipanema. A música mineira é noturna, até a nossa poesia é noturna. No meu discurso, eu lembrei de vários poetas que falam da lua, da noite, a começar por Alfonso de Guimarães, Carlos Drummond de Andrade. E o Clube da Esquina foi a primeira música que caracterizou realmente Belo Horizonte. Assim como a Bossa Nova é muito ligada ao Rio, o Clube da Esquina é essa música que surgiu em torno do Milton Nascimento, da voz única do Milton Nascimento. Ela é um espelho de um sentimento belo-horizontino, do bairro de Santa Teresa, do encontro daquelas ruas lá Paraisópolis e Divinópolis, da Serra do Curral del Rei, esse insulamento de Belo Horizonte, uma cidade um pouco fechada naquela época. Hoje já mudou um pouco, mas ainda esses sentimentos ainda perduram, porque eles são muito próprios do mineiro. E o Márcio Borges é um grande letrista, filho do Salomão Borges, que trabalhou no estado de Minas durante muitos e muitos anos. Márcio, Marilton, o Lô mais novo, que já partiu. São vários, né? Tem as meninas, né? Uma família muito grande, né? De músicos, compositores, letristas, e as histórias da família são muito curiosas, né? Acho que o pai incentivava muito, né? Os meninos a todo tipo de composição. Então, agora tem um letrista na Academia de Letras. É porque, ele, na verdade, ele é um poeta. Né? Os sonhos não envelhecem. O Márcio é um poeta e que fez letras de música. Os poemas dele foram transformados em música. Nós cantamos, não só lemos, mas como cantamos os poemas do Márcio Borges. E lotam plateias no Brasil inteiro até hoje. Agora, a academia foi estudado em academias de música. Eu, quando fui convidado para entrar na Academia Mineira de Letras, eu levei um susto, porque o meu avô foi presidente da Academia Mineira de Letras. E eu achava que a academia era um lugar assim de pessoas antigas. De velhinhos. Era uma coisa que fora do tempo, meio anacrônica. E depois eu entrei por insistência do Murilo Badaró, que era o presidente na época, e ele falou, não, você tem que entrar. E ele estava empenhado em revigorar a academia, e me convidou e fez uma campanha danada, eu acabei entrando na academia. E, ultimamente, depois da presidência do Rogério Faria Tavares, a academia realmente tomou uma dimensão. Olha, entraram na academia o Márcio Borges, que acaba de chegar lá, mas a Conceição Evaristo. Recentemente também. Que foi também a chegada, uma outra emoção, a chegada da Conceição. O nosso Ailton Krenak, o primeiro indígena na academia, representando essa cultura originária nossa, essa cultura ancestral. E ele é uma pessoa maravilhosa, uma figura internacionalmente reconhecida. E depois foi logo eleito, foi chamado pela Academia Brasileira de Letras. Já está lá. Então, a Conceição, o Ailton Krenak. Tivemos o Silviano Santiago, que reside no Rio de Janeiro, mineiro de Formiga, um dos maiores intelectuais. Prêmio Camões,
É acadêmico da ML. O Humberto Werneck, um grande jornalista, cronista, contista, está em São Paulo. Uma constelação, então, essas pessoas. O Ricardo Aleixo, um poeta maravilhoso, um poeta de vanguarda, está nos Estados Unidos, foi convidado pela Universidade de Nova York para um estágio na Universidade de Nova York. Então, são pessoas que enriqueceram muito e diversificaram o quadro da academia e mostraram que a academia é um espaço plural, diversificado, representativo da cultura e das letras nas suas variadas dimensões. E você que quer beber mais na cultura do imortal Ângelo Osvaldo, continue conosco agora no portal do YouTube, lá no portal UAI, no canal do YouTube, porque aqui termina o nosso programa na Alterosa. Muito obrigado, viu, Ângelo? Obrigado pela você, presença. Carlinhos. Obrigado, Alterosa. Então, vamos para lá, seguir acompanhando e conversando e aprendendo com o Ângelo. E segunda-feira você lê a entrevista nas páginas do Jornal Estado de Minas. Tchau. Estamos de volta com Em Minas, agora apenas para vocês que estão conosco aqui no canal do YouTube do Portal UAI, recebendo hoje o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, também presidente da Associação das Cidades Históricas. Terminou o papo na televisão falando da representatividade plural da Academia Mineira de Letras, né? A qual você integra. E aí eu te pergunto, Ângelo, você é um gestor cultural, acima de tudo. Ministro da Cultura, dirigindo institutos, patrimônio, museus, secretário de Cultura por várias vezes do nosso estado de Minas Gerais, prefeito. O que é mais difícil, Ângelo, para o gestor público? Ser prefeito, ser ministro, ser secretário de Estado? Onde é mais fácil, onde é mais difícil trabalhar? Me parece que é mais difícil ser prefeito, porque o prefeito é o mais difícil. Eu estou lá no chão, pisando o chão real. O secretário de Estado já está um pouco distante. Né? Já olha de cima. Ele já está vendo o território do Estado. Minas Gerais é maior do que a França. Então, a pessoa fica tem que fazer um esforço grande para mergulhar, senão fica distante da realidade. E no Ministério também. Eu sempre, nos lugares onde trabalhei, eu procurei ter uma visão de conjunto do território em que eu tinha que atuar. E o prefeito ele está no chão, ele tem que fazer, prefeito é quem faz, é quem está lá, é o gestor direto. E as pessoas no Brasil têm essa tradição de ver no chefe do executivo um faz-tudo, é a pessoa que resolve todos os problemas. Vai pedir o prefeito. Antigamente tinha uma expressão medieval que falava, vai se queixar o bispo, né? Passou a fase dos bispos. Aqui em Minas vai se queixar o prefeito, porque o prefeito é um pouco faz-tudo. E as pessoas têm essa impressão que o prefeito pode fazer tudo. Não, se o senhor quiser, o senhor manda, o senhor pode fazer, o senhor deixa eu fazer isso. Não é assim. E não é assim. Então, tem essa coloquialidade, esse contato direto de conversar com as pessoas, tem que ter essa abertura para ter esse acolhimento. E tem que ter paciência, que Milton Campos chamava dizia que o homem público tem que ter a virtude da tolerância. Né? A tolerância é a paciência. O que ele falou? O homem público tem que ter tolerância? Então, nós estamos em outro mundo hoje em dia, né? Exatamente. A tolerância é a dimensão filosófica da paciência. Não existe mais. Eu acho que hoje nós estamos num mundo muito intolerante. Você é figura rara, você é um gestor raro, né? Não, mas qualquer prefeito tem que ter paciência, porque tem que acolher a todos e tem que saber dialogar com a comunidade. E são muitas instâncias hoje que dialogam. Nós temos não só a Câmara Municipal, mas as associações de moradores, os grupos diversos da sociedade organizada, as ONGs. Então, você tem todo tipo de demanda e as pessoas acham que tem que encontrar imediatamente a solução da parte do poder público. Eu vejo hoje muita participação sociocultural
comunitária e mesmo individual, com as redes sociais, as pessoas se manifestam o tempo inteiro, mas muito cobrando e com poucas atitudes. Não construindo. Não construindo. É preciso haver uma participação também de inserção das pessoas nos processos de transformação. A rede social emburreceu as pessoas ou elas já estão burras mesmo pelo processo histórico que a gente vive? O Umberto Eco, o grande intelectual italiano, dizia que isso ia soltar, esse instrumental todo ia soltar a ignorância do mundo que ficaria desenfreada e ninguém conseguiria nunca mais recolhê-la, não é? Como o gênio do Aladim não ia voltar para o interior da lâmpada e a ignorância de Aladim também não voltou. Vamos falar um pouco de gestão pública. Você é um homem que viajou e conhece, estudou o mundo inteiro, com os cargos que você já desempenhou e exerceu na sua vida. Essa bagagem cultural que você tem. Me aponte mais 2 ou 3 gestores ou prefeitos com essa qualificação cultural. Não estou desmerecendo ninguém, mas a gente, às vezes, flagra gestores públicos que flertam com o analfabetismo representando grupos sociais. Mas exatamente porque há uma certa facilidade no encantamento das pessoas pelas redes sociais. Pelas redes sociais fabricam-se muitos líderes e, na última hora, convencem pessoas que nunca viram esses indivíduos e que não percebem muito bem, ficam encantadas com um pequeno teatrinho que é encenado ali. Mas ficam encantadas por falta de conhecimento. Exatamente por falta de conhecimento ou por entrega à primeira empatia que elas resolvem ter, exatamente porque não conseguem dar um salto qualitativo e buscar alguma coisa melhor. Não sabe fazer o dedo correr na telinha. As pessoas não sabem mais escrever, caligrafia. As pessoas já nasceram teclando nessas novas gerações. Ninguém pegou um lápis, uma caneta na mão. Esse é um problema enorme no mundo inteiro, porque nós estamos, né, todo mundo vai voltar a ser Neandertal, curvo virado para o celular. Virado para o celular. E essa dificuldade da escrita também. Eu imagino os problemas que a França tem enfrentado, porque a França resistiu até hoje a fazer uma reforma ortográfica. Então, lá tem muita letra dobrada e a escrita francesa... Regras gramaticais preservadas. Preservadas e muito complexas. Então, os jovens já estão tendo, o país está tendo que lidar com a dificuldade dos jovens com a escrita. E nós vemos também que no Brasil, mesmo com todas as facilidades criadas pelas sucessivas reformas ortográficas, nós temos ainda muita dificuldade na escrita e houve um empobrecimento do ensino, um enxugamento, tentaram fazer uma coisa bem simples, bem direta, bem objetiva, mas isso ficou mais conciso, mas também mais fechou a cabeça. Carente de... Eu acho que fechou a cabeça do jovem, né? Antes havia aquele desejo de ler isso, abrir, quero ler mais, que... Quanto mais você aprende, mais burro você é, quero saber mais, Não, as pessoas se fecharam na sua ignorância, minha opinião. Então, aí que haver esperança, né? E eu tenho esperança e sou otimista. Você tem? Eu tenho, sou otimista também. Eu acho que nós, se perdemos por um lado, ganhamos por outro. Eu vejo, por exemplo, as pessoas falam, Ouro Preto foi descaracterizado em tais lugares porque a cidade não cresceu bem. Mas o corpo histórico da cidade foi muito valorizado. Grandes restaurações se promoveram e mesmo nos diversos patrimônios de Minas Gerais, a cidade de Congonhas, a Acrópole de Congonhas, é uma maravilha, toda restaurada. Diamantina é uma cidade encantadora, como eu estava dizendo, o Cerro, e o conjunto da Pampulha. É uma pena que não esteja devidamente utilizado. O antigo cassino, que foi o Museu de Arte, tão bem recuperado no tempo da Priscila Freire como diretora. Que o ano que vem deve iniciar uma nova obra, né? Foi feita a licitação Ao mesmo tempo nós temos Museu de Arte e de um arquivo do acervo permanente. Nós temos Inhotim, espetáculo. E muitas outras coisas que
até poderíamos ter muito mais, mas... Museu do Oratório, o Museu do Oratório que a Ângela Gutierrez criou, o Museu do Oratório em Ouro Preto, e o Museu de Santana em Tiradentes, que é maravilhoso. No prédio da cadeia. Além do Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, que eu acho esse talvez seja um museu emblemático. No Brasil não há um outro lugar que conte a história da mão do povo, o que a mão do povo construiu no Brasil, como o Museu de Artes e Ofícios da Praça da Estação, em Belo Horizonte. Então, eu vou aproveitar, deixa eu pedir para você levar meu beijo, meu abraço para a Ângela Gutierrez no seu próximo encontro. Sei que é uma pessoa que você convive muito, é uma pessoa também, uma apaixonada pelas artes. Sim. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, eu espero Carline. você numa outra oportunidade de volta aqui. Gente, esse é o Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, enciclopédia da cultura e do patrimônio e presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram com a gente. Tchau, pessoal.